Capítulo 533, Uma estranha formação. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Infelizmente, o orvalho da luz sagrada, mostrou-se ser uma erva espiritual direct celestial. Nos planetas de classe A, as classificações variavam, sendo elas, comuns, incomuns, raras, lendárias, celestiais e divinas. Uma erva direct celestial era de extrema raridade, de tal forma que suas aparições eram vistas apenas a cada 50.000 anos. Claro, vale lembrar que mesmo as ervas comuns aqui, eram tão valiosas quanto as ervas singulares que Li Shang usava no planeta Plumas ao Vento. De qualquer forma, sua esperança voltou para a biblioteca de seu clã, onde ele lembrou-se da possibilidade de uma tal antiga terra, a qual iria abrir-se neste planeta. Ele rapidamente mandou que vários estudiosos ficassem atentos às flutuações e que qualquer possibilidade ou flutuação fossem avisadas a ele. Xiao Bao não sabia o que esperar, mas sabia que estas eram suas últimas esperanças. Xiu Yinhong falou que esta era a única solução. O tempo passou e enfim chegou o momento, no qual a profecia, dita há milhões de anos, se cumpriria. Um rasgo aconteceu no solo da floresta, não uma rachadura na terra, mas um rasgo diretamente no tecido do espaço. Li Shang não fazia a menor ideia do quão poderoso alguém precisaria ser para fazer tal formação, afinal, com um olhar simples, ele viu que tais formações foram escritas com padrões lógicos, misturados com línguas mágicas e runas. Este nível de poder e capacidade, deixou Li Shang pasmo, não só ele, mas todos os que viram tal acontecimento, foram acometidos por uma sensação de pequenez e fraqueza. O poder que emanou daquele rasgo era, sem dúvida alguma, o ápice da existência. Ali pisou, alguém que fora outrora aclamado como um dos poucos a atingirem o ápice do caminho marcial, alguém que deu o último passo e alcançou a energia antiga. Enquanto perdia-se em seus pensamentos, Li Shang não reagiu a tempo e foi sugado pelo rasgo no espaço, sendo jogado para um local qualquer. Ele levantou seus olhos e surpreendeu-se pelo céu naquele lugar. Que estranho, murmurou ele. Aos seus pés havia uma grande planície, mas ao longe era possível ver alguns montes. O céu era vermelho claro, mas parecia estar se despedaçando, já que em algumas partes haviam pedaços escuros, como se o céu fosse uma tela de vidro com buracos. Li Shang olhou melhor e então entendeu, eles não estavam dentro do planeta, mas em um ponto específico do próprio espaço do reino mortal, dentro de uma imensa formação. Existem várias pessoas entrando, disse Xiaolin ao lado dele. Tanto Seiriu, quanto Gao Yao, também foram sugados juntos de Li Shang para o local. É como se quem fez tal formação tivesse usado o próprio espaço para criar as runas, contorcendo o tecido espacial e o fazendo ficar estático. Quão forte alguém tem que ser para fazer tal absurdo? Li Shang. Ele estava realmente surpreso. Ao longe, ele podia sentir centenas de milhares de pessoas. O número de seres que adentravam neste local aumentava a cada segundo, deixando Li Shang com uma pulga atrás da orelha. Se este fosse um evento conhecido, no tempo que Li Shang esteve aqui ele teria ouvido a respeito. Sendo assim, tendo o clã Shao à frente deste planeta, obviamente eles teriam criado um perímetro ao redor desta área, afinal, era algo desconhecido. Isto deixava ele um tanto quanto suspeitoso, o número de pessoas que ele sentia ao longe beirava os milhões, mesmo um poderoso clã, como o clã Shao, acharia extremamente difícil mover tantos seres de uma só vez. É melhor vocês entrarem na minha dimensão. Li Shang sugou os três para dentro de sua dimensão espiritual. Os corpos de Xiaolin, Gao Yao e Seiriu, eram especiais. Sendo assim, não colocariam tanto peso no gasto de Ti mundial de Li Shang.
Ele fez isto porque ter 4 pessoas movendo-se em conjunto, chamaria muita atenção, ainda mais que os 3 emanavam grande poder de seus corpos. Já Li Shang poderia se disfarçar mais facilmente entre a multidão que apareceria no lugar. Ao longe, no horizonte, lentamente uma sensação de inquietude se elevou, atingindo todos os presentes. Senhor Xiaobao! Senhor Xiaobao! Médico corria na direção de seu mestre e sua face parecia demonstrar um certo temor. O que aconteceu? Xiaobao. Centenas de batalhas começaram a ocorrer nas periférias de nosso exército, parece que pessoas desconhecidas estão aparecendo aos montes, médico. Mas e o perímetro que eu mandei criarem ao redor da área? Xiaobao. Ele foi efetivo. Parece que não são pessoas de nosso planeta, médico. Como assim? Xiaobao obviamente estava perplexo. Pelos poucos que capturamos, vários disseram que em seus planetas rasgos aconteceram em regiões aleatórias, alguns foram no meio de cidades, outros no meio do mar, alguns no espaço profundo. Isto não se limitou apenas em nossa galáxia, mas sim em dezenas delas, médico. Xiaobao pareceu envelhecer alguns anos, ele não se interessava na razão de tais acontecimentos, mas sim em ter mais concorrentes para a erva especial que ele precisava para salvar sua filha. Certo, mandem todos recuarem. Criem 10 grupos, cada um será liderado pelos mais fortes do clã Shao, utilizem todos os tesouros que forem necessários para segurar os invasores. Caso o oponente seja extremamente forte, recuem imediatamente, Xiaobao. Certo. Médico. Enquanto isso, em um canto longínquo do espaço, um rasgo apareceu sobre uma porção grande do oceano do pequeno planeta que havia ali. Entretanto, quando isto ocorreu, foi possível ouvir um rugido imenso, seguido por um maremoto de proporções surreais, e um imenso ser, mais precisamente um dragão, disparou para fora da água, mas não há tempo de impedir de ser sugado pelo rasgo no espaço. Em outro canto do espaço, um grupo de elfos foi sugado com extrema facilidade. Vilas, cidades, regiões inteiras eram sugadas para dentro desta dimensão. Os encontros começaram a se tornar incomuns. Pessoas de todas as regiões do Reino Mortal se encontraram e uma luta catastrófica explodiu. As desavenças eram evidentes, mas para a surpresa de todos, somente as regiões médias e regiões pequenas foram afetadas, ninguém de qualquer região alta apareceu. Então, lentamente, todos entenderam que eles estavam em uma formação, não dentro de uma dimensão espacial, mas literalmente dentro de uma dimensão. As runas eram tão grandes, que criaram pequenas bolsas espaciais, onde todos acabaram se encontrando. Basicamente, a formação foi tão poderosa, que ela mesma tornou-se uma dimensão separada do tecido espacial normal. Tal descoberta deixou milhares em total perplexidade. Ninguém entendia absolutamente nada e o caos se espalhava lentamente. Em questão de pouco mais de 20 minutos, o número de seres vivos ali dentro beirava os 300 milhões. Dragões menores eram sugados e retirados de seus esconderijos. Poderosos monstros escondidos nas profundezas dos oceanos eram sugados e atirados dentro deste lugar. Lutas imensas aconteciam a todo instante, de tal forma que uma chuva de sangue lentamente começou a atingir o solo.